Muito bem, estamos de volta ao debate entre os candidatos à presidência. Mais uma vez, nesse bloco, cada candidato vai poder responder a, no máximo, 2 perguntas e sobre temas que eu vou sortear. Começando, então, agora, pelo sorteio do próximo tema de pergunta, que é Previdência, tema importantíssimo. E quem vai fazer a primeira pergunta desse bloco é Fernando Haddad, candidato do PT. Candidato, o senhor tem que escolher a quem vai endereçar a pergunta sobre Previdência. Ciro Gomes. Candidato Ciro Gomes. Ciro, tramitou e tramita ainda no Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência que, na minha opinião, é nefasta para o país. Porque ela não diferencia os brasileiros. Tem brasileiro que, em determinados estados, tem uma média de 60 anos de vida, tem outros que têm 70 anos de vida. O trabalhador rural é uma realidade. A pessoa que ganha benefício de prestação continuada é outra realidade. Qual que é a sua visão sobre a reforma da Previdência? A proposta que Michel Temer fez e que ainda está aí engatilhada, esperando que a população brasileira tome uma decisão errada nessa noite, eu peço a Deus que abençoe essa grande nação para que a gente ache o caminho correto, é uma aberração. Ela é uma aberração por 2 lados. Primeiro, ela é injusta. Um trabalhador rural do Nordeste, eu sou o único candidato nordestino, tem que falar essa voz aqui, que é uma origem e uma honra para mim. O trabalhador rural nordestino não pode ter a mesma idade mínima que um trabalhador de trabalho intelectual da Praia de Fortaleza ou da Avenida Paulista ou do Leblon, no Rio de São Paulo ou Rio de Janeiro. Um professor, em nenhum lugar do mundo, é obrigado a dar 49 anos de aula para ter direito à aposentadoria integral. Nunca se viu em lugar nenhum do planeta um policial correr atrás de bandido 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. Essa é a grande aberração, ela é injusta, ela é selvagem, ela guarda coerência com essa matriz de economia política que o Bolsonaro propõe igual. Não é o Bolsonaro, é o Paulo Guedes. É só as pessoas lerem, parece que eu estou aqui birrando, implicando, não. É o Brasil e o candidato que está na frente das pesquisas, ele tinha que estar aqui para responder e infelizmente fugiu e estava dando uma entrevista na outra emissora concorrente aqui da Globo. E o outro problema é que o sistema de repartição, só o Brasil, a Argentina e a Venezuela praticam. Isso está quebrado. Nós precisamos criar outro regime de capitalização que seja garantido para todos os brasileiros, sem ferir nenhum direito adquirido. Olha, concordando com as premissas do seu raciocínio, nós temos uma ideia. A ideia é tirar da idade mínima, da discussão da idade mínima, quem ganha até uma determinada faixa de renda e o trabalhador rural. Não dá para ter a mesma regra para todo mundo. Os brasileiros, infelizmente, eu digo isso, são muito diferentes. A expectativa de vida dos brasileiros é muito diferente, dependendo da região e dependendo da renda. Então, qualquer mexida na Previdência que não levar em conta que nós somos diferentes e temos que ser tratados diferentes, ela vai ser injusta. Tudo que o governo Temer está fazendo acaba recaindo o ônus da reforma sobre quem mais precisa do Estado, sobre quem mais precisa do apoio estatal nos serviços públicos, inclusive na Previdência Pública. Então, nós vamos discutir isso com a sociedade, mas com essas premissas. O trabalhador, a classe pobre, não vai pagar a conta do ajuste fiscal. 4 das 5 maiores centrais sindicais do Brasil estão comigo. Uma com você e 4 comigo. Nesse caso aqui, pelo menos nessa pesquisa, está 4-1 para mim. E dali veio, de um debate com eles, veio uma ideia que eu achei mais interessante do que essa e mais coerente com a vida do brasileiro. A ideia de que nós partamos da idade mínima que temos hoje e a cada ano de expectativa de vida a maior que o IBGE anote, a gente aumente 3 meses, 4 meses na idade mínima para todas as categorias, inclusive guardando as diferenças dos trabalhadores rurais, dos urbanos, das mulheres e dos homens, porque isso aqui é justiça. O maior problema do Brasil, se você me pedir numa palavra, é desigualdade. E a desigualdade no nosso país é a pior do mundo. Entra governo e sai governo, a gente atenua, mas aí sobe, melhora um pouquinho, daí a pouco escorrega que nem um pau de sebo, que também é um assunto bastante conhecido do Nordeste querido, de onde eu venho e para onde eu daqui a pouco vou de volta para encerrar a campanha lá na minha querida Sobral. Candidatos, muito obrigado. Candidato Ciro Gomes, o senhor pode permanecer. Pelo sorteio, é o senhor que vai fazer a próxima pergunta. É só escolher. Poupei uma caminhadinha, né?
O senhor tem esse direito, desde que o senhor diga a quem vai fazer a pergunta. Não tem mais tema? Ah, é. Pois é. Olha. Tá vendo? Eu estou involuntariamente aqui Acabei provocando... de merecer ganhar seu voto. É verdade. Se eu for mais rápido do que no ponto eletrônico. É como eu vou governar o Brasil. Segurança é o tema da próxima pergunta. Agora sim, por favor, e perdão mais uma vez. Não, eu tô. Tem uma hora que o cansaço bate. Eu quero convidar o candidato Meirelles. Candidato Henrique Meirelles. Lembrando só, o tema é segurança. Segurança. Por favor. Meirelles, o Brasil assistiu apatetadas às autoridades 63.880 homicídios nos últimos 12 meses oficialmente apurados. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos filhos da periferia das cidades brasileiras. 60 mil mulheres brasileiras foram estupradas. É bom que a gente lembre que pode ser nossa filha, nossa mãe. Eu tenho uma filha e uma neta que são meu orgulho e não foram resultado de nenhuma fraquejada. São meu orgulho, razão da minha alegria. Qual é a sua proposta para enfrentar isso? O Brasil precisa, antes de mais nada, de um sistema unificado de segurança. Porque o que está acontecendo hoje é que, muitas vezes, a polícia está andando atrás do crime organizado, ou mesmo do crime comum. Então, nós precisamos ter uma polícia bem formada. Hoje, né, como sabemos bem, muitas vezes a Polícia Militar não troca informação com a Polícia Civil, que não troca informação com a Polícia Federal, e um Estado não troca informação com o outro. Então, nós temos que ter, antes de mais nada, um sistema de informação unificado, controlado e administrado pela Polícia Federal. Segundo, e também muito importante, o Estado tem que comprar equipamento, contratar policiais. E nós temos aí estados brasileiros que passam 10 anos ou mais sem contratar um policial, por falta de recurso. Então, nós temos que garantir o crescimento econômico. Precisa ter uma política econômica bem feita e administrada para crescer. O Estado vai arrecadar mais, ele vai ter condição, primeiro, de contratar efetivo. Segundo, de comprar equipamento, comprar armamento. E, finalmente, nós temos que ter policiamento de fronteira para prevenir o contrabando. Tem já tecnologia para isso. Existe o satélite geoestacionário que tem condições de dar informação em tempo real. O que precisa, de novo, é competência e inteligência. Eu fico muito feliz de estar ajudando a aclarar o debate brasileiro. Parte importante dessas ideias não são minhas. Eu consultei especialistas, elas estão escritas no meu programa e eu fico feliz de vê-las repetidas na voz de pessoas ilustres que estão disputando comigo essa grave tarefa, porém maior de todas as honras, de servir ao Brasil como seu presidente. Mas deixa eu dizer ao brasileiro e à brasileira que estão nos ouvindo. O governo Temer meteu na Constituição brasileira uma emenda que chama-se Emenda 95. Por essa Emenda 95, o Brasil está proibido, escute bem o que eu estou lhe dizendo, não tem exagero nenhum, proibido de expandir o gasto com saúde, educação, segurança e tudo mais por 20 anos. Portanto, se nós queremos mudar na direção de um sistema único, baseado em inteligência, satélite, drone e infiltração, percorrer o caminho do dinheiro, controlar as facções criminosas, é preciso revogar a Emenda 95. Antes de mais nada, o gasto público brasileiro tem crescido numa escala descontrolável. É absolutamente normal que todo político, governante, ele gosta de gastar mais. Portanto, qualquer limitação a gasto público tem grande reação. Mas é importante dizer que no Brasil, o gasto com segurança, por exemplo, ou ainda mais importante, no gasto com saúde e educação não há um teto. Isso é uma má informação. O que há é um piso, é o contrário. Estabeleceu um mínimo. O que há teto é para despesa com desperdício, combate a privilégios e todo aquele tipo de coisa que nós temos que enfrentar com as reformas fundamentais que são tão importantes para o Brasil hoje, para dar segurança à população que o seu dinheiro é bem administrado, como você faz na sua casa. Candidato Meirelles, agora é a sua vez de permanecer. Obrigado, candidato Ciro. E eu vou sortear o tema.
para que o senhor faça a pergunta sobre políticas sociais, candidato. Políticas sociais é o tema da sua pergunta para o candidato Alckmin. Pois não. Candidato, no Brasil nós temos muitas carências e tem um programa de Bolsa Família que, aliás, existe porque o Brasil cresceu no período onde eu estava no Banco Central e isso permitiu a criação do Bolsa Família. Mas qual é a sua proposta para reforçar a política social e fazer com que menos pessoas precisem do Bolsa Família? Olha, só tem um caminho, que é a retomada da economia, a retomada do emprego. Há uma crise de confiança. O investidor não investe porque não tem confiança, o consumidor também reduz consumo e o país não cresce, perdendo a oportunidade, porque a economia mundial deve crescer perto de 4% quase este ano. O Brasil tinha que estar liderando esse trabalho. Isso nós vamos ter que resolver com as reformas, elas são necessárias. Quero destacar aqui, acho que a gente tem que falar a verdade para as pessoas. É reforma política, essencial para o país poder avançar mais, reforma tributária, simplificar o modelo tributário, reforma previdenciária para acabar com o privilégio, ter o regime geral de previdência do setor público e do setor privado, e a reforma de Estado. A Bolsa Família nasceu com o presidente Fernando Henrique quando tinha a Bolsa Educação, Vale Gás e a Bolsa Saúde. Foi unificada no governo do PT e foi amplificada. Está correto, nós vamos manter o Bolsa Família e vamos fazer, Meirelles, um retorno automático. Hoje, às vezes, a pessoa não quer sair do Bolsa Família porque tem medo de amanhã perder o emprego e não conseguir voltar para o Bolsa Família. Nós vamos garantir o retorno automático para a pessoa poder, tendo oportunidade, conseguir um emprego. E trabalhar para o Brasil ter investimento, crescer e ter emprego. De fato, a melhor política social que existe é o emprego. Não há dúvida que alguém que não tem emprego, ou que não possa, ou que não tenha condições, é muito importante o Bolsa Família, é muito importante o programa social. Agora, a criação de emprego é que resolve, de fato, o problema de cada brasileiro. E é o aumento da renda de cada um. Isso se consegue, sim, com uma política econômica bem-sucedida. Uma política econômica de sucesso, que aumenta a sua renda e tem condições de aumentar, inclusive, o valor do Bolsa Família e permitir que as pessoas saiam também do Bolsa Família, para isso é preciso de competência. Eu sei como fazer, já mostrei que posso fazer isso e eu peço uma oportunidade para que todos possam ver com que isto sim pode ser feito no Brasil, dar oportunidade para aumentar a renda de toda a população. Eu entendo que a questão social, ela envolve múltiplos aspectos. Habitação. Então, nossa proposta são 3 milhões de moradias, que a gente vai atender, de um lado, o emprego, que a construção civil gera muito emprego, e casa para quem precisa. Aliás, São Paulo foi um exemplo. Nós investimos 1% do ICMS só para habitação. Então, quem ganha um salário mínimo tem acesso à casa própria. Então, habitação, saneamento básico. É a população mais pobre que mais sofre com a falta de saneamento básico. Nós adquirimos uma expertise, em razão até da seca que sofremos no Estado, e vamos fazer um grande programa de saneamento básico. E salário mínimo, quero assumir um compromisso aqui com quem está nos assistindo. A política é para diminuir desigualdade, para conseguir enxergar aquele que passa dificuldade. O salário mínimo vai crescer acima da inflação e vou mantê-lo a sua vinculação com aposentadoria, pensão e benefício de prestação continuada. Candidatos, obrigado. Agora é a vez do candidato Guilherme Boulos vir ao púlpito e dirigir a pergunta a algum candidato, a quem ele quiser, sobre o tema saneamento. Vou perguntar ao Alckmin. Candidato Alckmin, pode retornar, por favor. Alckmin, quase metade da população brasileira
não tem acesso ou a água limpa ou a esgoto tratado. Não tem acesso a saneamento básico. Esse é um drama que afeta milhões de pessoas que às vezes têm uma vala no fundo da sua casa. Isso, inclusive, tem feito ressurgir epidemias no país. Vocês têm uma receita que é a da privatização. Eu queria saber para você, saneamento é um negócio ou é um direito? Olha, primeiro destacar a importância do saneamento básico. Se a gente olhar, né, o copo meio cheio, meio vazio, o meio cheio é que as pessoas melhorou, as pessoas estão vivendo mais e vivendo melhor. 3 coisas fizeram esse salto, a gente viver aí 77 anos, vai passar de 80. Primeira coisa foi água tratada. Água tratada. Segunda foi vacina, terceira antibiótico. Então, o saneamento básico é essencial para a saúde da nossa população. O que nós vamos fazer? Hoje, as empresas de saneamento, a maioria, 98% delas são estatais, ou municipal ou estadual, elas pagam PIS, PASEP e COFINS. É um absurdo, o governo federal tributa água e esgoto. Num país que não tem água, 30% da população não tem água e metade da população praticamente não tem coleta de esgoto. Nós vamos devolver esse dinheiro para investimento em água e esgoto. Se você tiver um bom... São Paulo é estatal, a Sabesp é uma empresa estatal, mas se tiver um bom marco regulatório, você pode trazer investimento privado para poder investir mais. Nós precisamos de investimento, colocar água dentro da casa das pessoas, coletar e tratar o esgoto sanitário. E quero trazer uma palavra sobre o Rio São Francisco, que nós vamos fazer um grande trabalho. Candidato. Olha, Alckmin, a Sabesp é estatal, mas foi aberta o capital na Bolsa de Valores no seu governo. Água não pode ser mercadoria, água tem que ser direito, não deve servir para o lucro. Esse é um ponto fundamental. Agora, a questão do saneamento também passa por investimento. Eles gostam de dizer que não tem dinheiro. Dinheiro tem, é que está mal distribuído e não chega onde tem que chegar. Tem que fazer com que os ricos desse país comecem a pagar imposto. Pobre já paga demais, classe média já paga demais, rico tem que começar a pagar. Talvez você não saiba, mas quem tem um carro paga imposto, IPVA. Quem tem jatinho, helicóptero, não paga R$1. Por isso nós vamos fazer uma reforma tributária para que comecem a pagar. E o centro da questão do saneamento é uma lógica urbana que joga os mais pobres sempre para mais longe, onde não tem infraestrutura, onde não tem nada. É preciso cumprir o Estatuto das Cidades, desapropriar imóveis abandonados nas regiões centrais, porque pobre tem o direito de morar no centro, onde tem saneamento e serviços públicos. Olha, o saneamento básico é prioridade absoluta. Eu até me dediquei muito a isso em razão da seca que nós tivemos lá no estado de São Paulo. Nós vamos investir em saneamento, isso gera também muito emprego. A Sabesp é uma empresa estatal. O fato de ter acionista minoritário é ótimo, é governança corporativa. A Petrobras tem, Banco do Brasil tem, todas praticamente as estatais têm. Você está capitalizando a empresa, investe mais e ela é controlada pelo Estado. O que precisa ter é um bom marco regulatório. Habitação, eu fiz a primeira PPP do país de habitação para retomar a moradia no centro expandido de São Paulo. Foi a primeira e muito bem sucedida. Áreas que estavam abandonadas, fizemos 3.500 apartamentos, revitalizando a região central e a pessoa podendo morar mais perto do seu trabalho. É isso que nós vamos levar para o Brasil, esses bons projetos que deram certo e vão beneficiar a população. Candidato Alckmin, agora é a sua vez. Eu peço ao senhor que permaneça. Eu vou sortear aqui o tema da próxima pergunta. É educação. E o senhor escolhe a qual candidato vai dirigir a pergunta. Eu escolho Álvaro Dias. Candidato do Podemos, Álvaro Dias, pode vir ao púlpito. Pergunta sobre educação. Nós temos, Álvaro, um grande desafio no Brasil e, às vezes, uma inversão de prioridades. Quer dizer, nós temos crianças fora do ensino infantil, da educação infantil, crianças de 0 a 5 anos de idade, e o governo federal gasta muito pouco
com a questão do ensino infantil. Para ter uma ideia, foram feitos pouco mais de 200 creches para o Brasil inteiro. Qual a sua proposta para a educação e mais a educação infantil? Eu confesso, Alckmin, que às vezes eu fico constrangido em falar de propostas, porque eu acho que os brasileiros estão enjoados de nos ouvir todos os dias com essa enxurrada de propostas, sem dizer como fazer, sem o dinheiro para fazer, sem mudar o modelo que nós temos. Mas em respeito a você, eu vou responder. Ali está o meu formulador, um dos formuladores, que é o Pedro, aliás, o Paulo Rabelo, meu vice-presidente, grande formulador de propostas, economista do ano. E nós temos uma proposta para a educação que começa valorizando a primeira infância. O grande investimento na primeira infância será, sem dúvida nenhuma, a grande prioridade do nosso governo. Investir com a instituição de mais 4 milhões de matrículas, desde o pré-natal até os 6 anos de idade, educação, alimentação adequada, segurança. Nós vamos, com esse investimento, certamente reduzir os índices de violência, os índices de corrupção no país, nós vamos melhorar os índices de produtividade e vamos influenciar no crescimento econômico do país, porque o investimento nessa faixa etária de $1 tem um retorno assegurado de 12 a 13 dólares. Essa é a nossa grande proposta. Certa vez perguntaram a uma mãe qual dos filhos ela mais amava. E ela respondeu, ela disse, o pequenino, até que cresça, o doente, até que sare, o ausente, até que volte. Pequenino até que cresça. Eu quero ser o presidente da primeira infância. Nós vamos zerar o mais rápido possível primeiro a pré-escola. Tem 440 mil crianças fora de 4 e 5 anos de idade, fora da EMEI e da pré-escola. Já deveria ter sido cumprido isso há 3 anos atrás. Nós vamos zerar o mais rápido possível. E as creches ampliar ostensivamente, através de convênio com as prefeituras municipais e entidades da sociedade civil. E no ensino médio, para o jovem, implantar reforma, que é uma reforma boa, dando oportunidade de ensino técnico, para ele já também poder conseguir um bom emprego ou ir para a universidade. Nós vamos instituir, eu repito, 4 milhões de matrículas nas creches. Eu fui relator do Plano Nacional de Educação. Nós devíamos ter já até 2017 30% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. Aliás, deveríamos ter 50%, temos 30%. Se continuarmos nesse ritmo, levaremos 20 anos para colocar todas as crianças nas creches. Nós vamos instituir o Vale Creche ou Cheque Creche para que a mãe possa escolher a creche privada ou, se preferir, leve a creche pública. E, em seguida, nós vamos instituir, criar 500 centros de formação para o trabalho, para atender 1 milhão de jovens que estarão preparados para a atividade profissional, já que hoje temos um perfil de emprego diferente, com automação, e é preciso tirar esses jovens da marginalidade, muitos deles da marginalidade, para o emprego com essa escola. Muito obrigado, candidatos. Agora é a vez da candidata da Rede, Marina Silva, se aproximar aqui do púlpito. E enquanto a senhora se aproxima, eu vou sortear aqui o tema da próxima pergunta. Dessa vez acertei, hein, candidata? A senhora vai fazer uma pergunta sobre impostos e pode escolher a quem fazer. Só não pode ser o candidato Alckmin, que já respondeu a 2. Guilherme Boulos. Candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O tema é impostos, candidato. Boulos, nós estamos chegando à reta final dessa campanha e a sociedade está desolada. De um lado dá um voto anti-PT, do outro dá um voto anti-Bolsonaro. Boa parte disso tem a ver com a decepção. Uma delas é de pagar muitos impostos e ter péssimos serviços. Eu estou aqui para ser a candidata da esperança que quer ajudar o Brasil a sair da crise. Qual é a sua proposta para que o povo
tem esperança do uso correto dos seus impostos? Olha, Marina, primeiro, você tem razão quando diz que o trabalhador e a classe média já pagam impostos demais. Aliás, quem quer aumentar imposto para os mais pobres é o Jair Bolsonaro. O economista dele propôs uma alíquota de 20% para o imposto de renda. Você, que ganha R$2.000 e hoje está isento, teria que pagar R$400 de imposto. Agora, se a gente olhar no andar de cima, acontece o contrário. O governo no Brasil é como se fosse um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. Super rico no Brasil não está acostumado a pagar imposto. Banqueiro não paga imposto. Grande empresário paga muito pouco imposto. O Bolsa Empresário, por exemplo, é 283 bilhões de reais em desonerações fiscais. Liberou para o empresário não pagar. Isso dá 10 vezes o valor do Bolsa Família. Já disse aqui, quem tem um carro paga IPVA, quem tem um jatinho, um helicóptero, não paga nada. Isso daria 4 bilhões de reais, só se arrecadasse esse imposto, o que dá para fazer 100 mil casas populares. Nós temos que fazer com que quem tem menos, pague menos, com que quem tem mais, pague mais. Isso seria uma justiça tributária, e é isso que nós vamos fazer. E esse dinheiro ser investido em políticas sociais, em creche, em escola, em posto de saúde, em moradia popular, em saneamento básico, naquilo que o povo precisa. Eu quero dizer para você que a esperança que eu falo, que eu sou, é porque eu vou usar o imposto que você paga para que você possa ter educação de qualidade. Nós vamos criar a renda jovem para que 2 milhões de jovens tenham uma poupança quando terminar o ensino médio e passar no Enem. R$3.700 para acabar com a evasão escolar. Nós vamos usar o seu imposto, o imposto que você paga, para que se tenha 2 milhões de vagas em creches, para que a mulher possa deixar o seu filho ir estudar e trabalhar. Nós vamos usar o imposto que você paga, para que você possa ter uma saúde de qualidade, ser atendido rápido, ser atendido com respeito e na hora que você mais precisa. Olha, Marina, de fato, essa questão dos impostos é fundamental. E você sabe que um dos setores da economia que mais leva a farra das desonerações é o agronegócio. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, tem uma arrecadação minúscula no país. É menor do que a arrecadação de 3 meses do IPTU da cidade de São Paulo. Dizem que o agronegócio carrega o Brasil nas costas. A gente já ouviu aqui defesa do agronegócio nesse debate. É o contrário. É o Brasil que carrega o agronegócio nas costas, com desonerações e isenções abusivas. 70% de tudo que a gente come vem da agricultura familiar. Nós vamos fazer uma reforma agrária agroecológica para ter comida sem transgênico, sem agrotóxico, com desmatamento zero. Eu tenho muito orgulho de ter como vice a Sônia Guajajara, liderança indígena, para dizer o seguinte, que para nós, ao contrário do que se diz aqui na Globo, o agro não é pop, o agro é tóxico, o agro mata. Terminada esta rodada, candidatos, eu vou chamar então que se aproxime o candidato Álvaro Dias, enquanto eu sorteio aqui o tema da pergunta que o senhor vai fazer, candidato. É sobre corrupção. E o senhor pode escolher a quem vai fazer a pergunta. Só não pode ser o candidato Geraldo Alckmin, que já respondeu a 2 questões. Ok, eu vou chamar o Haddad para essa pergunta. Candidato Fernando Haddad. Pergunta sobre corrupção. 30 segundos, candidato. Fernando Haddad, eu sinto que há uma conspiração contra a Operação Lava Jato. Nesta campanha eleitoral, especialmente, eu vejo conspiradores que anunciam, inclusive, medidas que podem ser adotadas contra a Operação Lava Jato. E o povo brasileiro tem a Operação Lava Jato como a sua prioridade. Certamente temos que valorizá-la. E no seu governo, o que ocorrerá com a Operação Lava Jato? Eu agradeço a pergunta. Nós vamos fazer o que um governo tem que fazer. Um governo tem que fortalecer
os órgãos de combate à corrupção, que foi o que nós fizemos. A Polícia Federal nunca recebeu tanto apoio quanto na época dos nossos governos. Vou dar um exemplo a você numérico. 8 anos de governo Fernando Henrique, 40 operações especiais da Polícia Federal. 12 anos de governo do PT, 2.100 operações da Polícia Federal. Por que isso aconteceu? Liberdade para investigar, apoio à inteligência, carreira nova, contratação de pessoal, autonomia para a Polícia Federal. Ministério Público, sempre escolhemos o mais preparado para ser o Procurador-Geral da República. Anteriormente, engavetador-geral da República. Aquilo que chegava lá era engavetado, ou seja, sujeira para baixo do tapete. Depois que nós entramos, não tem mão na cabeça. O que precisa ser investigado é investigado, doa quem doer. O que é errado? Partidarizar. Você não pode partidarizar. Você não pode deixar um promotor ou um juiz querer incidir no processo eleitoral para beneficiar amigos e prejudicar inimigos. Tem que se fazer justiça com muita seriedade. Palavras soltas ao vento. Há pouco eu ouvi o candidato Haddad afirmando que Lula está preso injustamente. As provas são cabais, definitivas, provas materiais, testemunhais, primeira instância, segunda instância, julgamento com transparência, com direito de defesa. Há outros inquéritos em curso. Não há como admitir que alguém que pense isso durante a campanha eleitoral vá valorizar o Ministério Público, a Polícia Federal, vai modernizar a legislação para torná-la mais rigorosa no combate à corrupção. Quem diz que Palocci mente diante dos fatos que ele revela, certamente não será um presidente capaz de impor rigor no combate à corrupção. Com tantos escândalos de corrupção no governo do PT, o senhor diz que vai combater a corrupção sendo presidente? Álvaro, a legislação que você elogia, e com razão, é toda do nosso período. Não houve nenhuma legislação anterior que fosse mais rigorosa do que a gente aprovou. Sabe quem elogiou a legislação que nós aprovamos? Os procuradores da Lava Jato. Reconheceram que o governo fez o seu trabalho. E, repito, a sujeira que era posta para baixo do tapete, ela agora vem à tona para a gente corrigir as falhas do nosso sistema político. Quem vos fala, Álvaro, é aquele que criou a Controladoria Geral do Município em São Paulo, que recuperou 300 milhões de reais de dinheiros desviados de outras administrações. Máfia do ISS, o túnel da água espraiada, dinheiro do Maluf nas Ilhas Jersey, que foram retomados. É uma pessoa que recuperou dinheiro desviado, que diz que vai combater a corrupção. Candidatos, muito obrigado. Estão terminando assim as rodadas de perguntas entre os candidatos. E a partir de agora, cada um vai ter 1 minuto para deixar a sua mensagem aos eleitores. Essa ordem também foi estabelecida por sorteio previamente. O primeiro é o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Candidato, por favor, 1 minuto aqui no púlpito para as suas considerações finais. Olha, uma palavra de agradecimento à população brasileira. Percorri o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Todas as regiões brasileiras, o carinho, a receptividade. Isso me lembra a Câmara Cascudo, que dizia: o melhor produto do Brasil ainda continuam sendo os brasileiros, o povo maravilhoso. Agradecer a toda a equipe que nos ajudou, em 2 mulheres, Ana Amélia Lemos, nossa candidata a vice-presidente da República, e a minha querida Lu, esposa há 40 anos, que nos acompanhou em toda esta jornada. Pedir o voto de vocês. Agora é que vai decidir. 20% do voto decide nos últimos dias. Peço seu voto para que a gente saia desse triste resultado que tem tido até agora, do radicalismo, do ódio, do preconceito, que não vai levar a nada. Acumulei experiência e espírito público para trabalhar
pelo Brasil. Que Deus nos abençoe. Candidato, muito obrigado. Agora é a vez do candidato do Podemos, Álvaro Dias, se dirigir aos seus eleitores em 1 minuto, candidato. Por favor. Muito obrigado por esse apoio, por essa energia. Confesso que trabalhei a vida toda no meu estado e no Senado para ganhar o respeito da nossa gente. Estou de consciência tranquila. Combati corrupção, sim, a minha vida toda. Prendi gente como governador. Cancelei licitações fraudadas. Anulei aposentadorias de morais e acabei com privilégios. Acabei com os meus próprios privilégios. Não recebo aposentadoria de ex-governador, não recebo auxílio moradia, não recebo verba indenizatória. Quero mudar o Brasil com o seu apoio. Eu sei, o Brasil só muda se nós trabalharmos com ética, com correção, com honestidade. Trabalharei duro 4 anos para deixar um legado de mudança para o povo brasileiro, especialmente para os pobres desse país. Muito obrigado, 19. candidato. Muito obrigado. Candidato Ciro Gomes, do PDT, pela ordem estabelecida em sorteio previamente, agora pode se dirigir aos eleitores para a sua mensagem final, candidato. Há 4 anos o nosso país está paralisado por uma crise política assentada no ódio, no desfazimento de um pelo outro, e agora esse filme parece que está querendo se repetir. Eu teria muita vontade de agradecer, de fazer o carinho, de passar o meu olho e o meu coração por todo o território brasileiro que eu conheço tão bem, mas esse é o ponto. Essa divisão não vai permitir que o Brasil supere a sua crise. Essa divisão tende a aprofundar essa crise grave. E nós temos clareza hoje. O que está posto aí pelas pesquisas é um empate entre Haddad e Bolsonaro. Eu ali chegando no 3º lugar, as coisas melhorando, mas ainda no 3º lugar. Aprofundar essa divisão simplesmente não permitirá ao Brasil se reconciliar e trabalharmos aquilo que interessa. Eu peço humildemente uma oportunidade. Sou ficha limpa, tenho experiência e uma proposta para resolver os problemas brasileiros. Ganho do Haddad e do Bolsonaro no 2º turno com grande folga, mas preciso do seu voto no 1º turno para ser presidente de todos os brasileiros. Candidato, muito obrigado. Agora é a vez do candidato Henrique Meirelles, do MDB, também com 1 minuto para se dirigir aos eleitores em sua mensagem final nesse debate. 1 minuto, candidato. Agora é o momento de comparar. É o momento em que nós temos para definir qual será o Brasil dos próximos anos. E eu lhe peço que compare competências, compare história. Eu trabalhei 33 anos em empresas, 10 anos de governo e nunca tive uma denúncia de corrupção. E ódio não gera emprego. Vingança não cria segurança, nem educação, nem lhe dá boa assistência de saúde. O que o Brasil precisa agora é de confiança, porque confiança traz crescimento, traz emprego, traz renda. E confiança não se compra, confiança se conquista. Com uma vida de competência, de trabalho sério, de trabalho honesto e de credibilidade. Chame o Meirelles, obrigado, peço o seu voto. Agora é a vez... Silêncio, por favor. Por favor, silêncio. Candidato Fernando Haddad, do PT, é o próximo a se dirigir aos eleitores para endereçar a sua mensagem final. Eleitor, eleitora, agradeço a sua atenção. Sou neto de um líder religioso, sou filho de um agricultor familiar. E aprendi com meu pai que um homem e uma mulher têm que acordar e saber para onde ir. Precisa ter trabalho ou educação, ou as duas coisas. É muito ruim um brasileiro, uma brasileira acordarem e não terem um destino. Aprendi com o Lula que é possível oferecer essa oportunidade para todos, sem exceção, sobretudo para quem mais precisa. Portanto, as minhas obsessões durante os 4 anos de mandato vão ser trabalho
e educação para todos. Não há nenhum problema no Brasil que não se resolva com trabalho e educação. Aprendi isso com meu pai, vou seguir esse princípio à risca até o fim do meu mandato. Muito obrigado, conto com o seu voto. Vote 13. Obrigado, candidato. E agora é a vez da candidata Marina Silva, da Rede, na ordem determinada pelo sorteio de que participaram seus assessores antes desse debate. Candidata, 1 minuto. Eu quero agradecer a Deus por ter participado dessa campanha. E agradecer a Deus por não ter caído na tentação de ir pela porta larga que leva ao caminho da perdição, do ódio, da mentira, das falsas promessas, que depois que se ganha não tem como ser cumprida. Eu estou aqui porque eu sei que eu sou uma pacificadora que muitas vezes é mal compreendida, porque as pessoas entendem quem tem uma postura de amor no coração e respeito pelo próximo como se fosse uma pessoa fraca. Esse país não está precisando de força física, esse país precisa de força moral, precisa de respeito com o seu dinheiro, com a Constituição, com a diversidade religiosa, com a diversidade cultural. Eu estou aqui porque eu sei que eu sou a melhor pessoa para unir o Brasil e eu estou pronta para governar o Brasil e unir os brasileiros a favor de um Brasil próspero para todos. Muito obrigado. Por fim, na ordem determinada em sorteio, é a vez do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. 1 minuto, candidato. Eu quero agradecer a toda a militância dessa nossa aliança que construiu junto a jornada até aqui. Quero agradecer a você que está nos assistindo. Chegou a hora da sua decisão. Domingo é dia de barrar o atraso. Não vote com ódio. Naquela urna só vai estar você, sua consciência e os seus sonhos. Não vai estar ali os seus amigos do WhatsApp, não vai estar ali o seu patrão. Vote com esperança. Pense nos seus filhos, pense no futuro, se você quer um futuro sem direitos, um futuro com violência e com ódio. Não vote com ódio, mas também não vote com medo. Nós só vamos mudar o Brasil enfrentando de verdade os privilégios e mudando o jeito de fazer política. Nós não vamos desistir dos nossos sonhos, nós temos lado. Se você está nesse mesmo lado, vote no que você acredita. Vote 50. Vote nos deputados, senadores e governadores do PSOL e do PCB. Vote com esperança. Vote Boulos 50. Candidato, muito obrigado. Bom, faltam 15 para 1 da manhã de sexta-feira, no horário de Brasília. Nós estamos encerrando aqui esse último debate entre os candidatos à presidência da República antes da votação de domingo. Agradecemos aos candidatos que nos prestigiaram aqui com a presença. Agradecemos aos convidados aqui que se comportaram tão bem. Muito obrigado. Peço desculpas pelas minhas próprias falhas aqui. E a você, claro, que em casa se manteve aí acompanhando tudo até agora, faltando menos de 60 horas para o início da votação. Muito obrigado a todos. Boa noite e um bom voto no domingo. Jornal da Globo.